Vamos mergulhar numa crise que colocou o mundo todo em alerta máximo. O centro de tudo? Uma das passagens marítimas mais importantes do planeta, o Estreito de Hormuz. Ok, vamos direto ao ponto. Essa declaração foi o que basicamente parou tudo. Não é um simples aviso, é um ultimato, e vindo direto da Guarda Revolucionária do Irã. Isso cria uma tensão que, francamente, pode incendiar muito mais do que só navios. A gente está falando da região inteira. Para entender como chegamos nesse ponto tão crítico, vamos dividir essa análise em 6 partes, ok? Primeiro, a ameaça, depois a causa, a importância do lugar, as ações do Irã, a resposta dos Estados Unidos e, por fim, o que o futuro nos reserva. Então, vamos começar pelo momento em que tudo realmente mudou. A gente vai focar agora no anúncio oficial do Irã e no impacto que ele causou assim de imediato. A data aqui é fundamental, 2 de março de 2026. Foi quando a mídia estatal do Irã noticiou, transformando a ameaça em política oficial. A partir daí, o mundo se viu diante de um bloqueio formal numa das artérias vitais da economia global. Mas por que agora? Por que tomar uma medida tão drástica, tão extrema? Vamos avançar para entender quais foram os eventos que serviram de estopim para essa crise toda. A razão que o Irã deu é bem direta e poderosa. É uma retaliação pela morte da sua figura mais importante, o líder supremo Ali Khamenei. Para Teherã, isso foi um ato de guerra que exige uma resposta à altura. E a situação se complicou muito rápido. O presidente do Irã acusa os Estados Unidos e Israel por uma série de ataques devastadores que aconteceram dias antes do anúncio. Um ataque a uma escola de meninas e um bombardeio a um hospital em Teherã. É importante dizer que nem os EAs, nem Israel assumiram a responsabilidade por esses ataques. Agora, para a gente entender o tamanho do impacto global, precisamos olhar para o mapa. Por que fechar esse pequeno pedaço de mar causa tanto pânico no mundo inteiro? O Estreito de Hormuz é, basicamente, o portão de saída do petróleo do Golfo Pérsico. É ele que conecta alguns dos maiores produtores do mundo ao oceano. Sem ele, o petróleo simplesmente não tem como chegar ao mercado global. E aqui está o número que causa arrepios nos mercados financeiros. Pensa só, 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa por esse estreito. O ponto crucial é que o bloqueio não afeta só alguns países. Ele mexe com o suprimento de energia do planeta inteiro. Esse slide mostra bem quem está na linha de frente. Gigantes como a Arábia Saudita, Iraque e os Emirados Árabes dependem totalmente dessa rota. E o mais curioso é que o próprio Irã também depende, o que só mostra o nível de desespero para eles tomarem uma medida que também os prejudica. Mas a resposta do Irã não ficou só no bloqueio, não. Vamos ver agora como eles partiram das palavras para ações militares bem concretas. E para provar que não era blefe, a Guarda Revolucionária agiu. Lançaram um ataque com um drone, que acertou em cheio um petroleiro, depois identificado como Atenova. A mensagem foi bem clara: a ameaça é real, e é para agora. E aí, a ameaça cresceu. Foi para muito além do estreito. Esse comunicado da Guarda Revolucionária sobe o tom do confronto. A mensagem aqui é que os inimigos do Irã, não importa onde estejam, agora são considerados alvos legítimos. Com essa escalada das ações do Irã, a resposta dos Estados Unidos não demorou para chegar. Vamos ver agora como Washington justificou a sua própria ofensiva militar. Num discurso na Casa Branca, o presidente Donald Trump colocou a ação militar não como uma retaliação, mas sim como uma medida preventiva. A visão de Washington é que essa era uma oportunidade única para neutralizar o que eles consideram uma ameaça antiga. A Casa Branca deixou claro 2 objetivos principais para essa ofensiva. O primeiro, garantir que o Irã nunca, jamais tenha uma arma nuclear. O segundo, cortar o financiamento do regime para grupos que os Estados Unidos consideram terroristas lá no Oriente Médio. Esse conflito já tem um custo tanto humano quanto material. Segundo informações divulgadas pelo ZEUA, pelo menos 10 navios iranianos foram afundados. Do lado americano, foram confirmadas 4 mortes e 18 feridos graves. Agora, aqui a gente entra num ponto que é impressionante, o choque de narrativas. Porque, de um lado, o Irã alega que alvos civis, como uma escola e um hospital, foram atingidos. Do outro, os Estados Unidos afirmam que seus alvos são estritamente militares, instalações de mísseis e a marinha iraniana. São 2 realidades completamente diferentes, sendo contadas para o mundo. E tudo isso nos leva para a nossa última parte, e talvez a mais preocupante. Com atenção no máximo, o que será que vem pela frente?
O governo americano não parece esperar uma solução rápida. A estimativa oficial é que o confronto possa durar mais de um mês, o que indica que os dois lados estão se preparando para um conflito longo. E talvez o mais alarmante de tudo seja esse aviso. Fontes americanas indicam que as ações militares que aconteceram até agora são só o começo. A sugestão é que uma ofensiva ainda maior e mais destrutiva está sendo preparada. E assim a gente termina com uma pergunta que fica no ar. O cenário está montado, as linhas foram traçadas e o mundo está prendendo a respiração. A grande questão é, num tabuleiro de xadrez tão volátil, qual vai ser o próximo movimento e, principalmente, quais serão as consequências?